Começando mais um Pub da Bola. E hoje, eu, Barba, junto com o Eduardo Gouveia, vamos listar os nomes dos técnicos sobreviventes aí do Campeonato Brasileiro de Série A. São 5 nomes. Obviamente, depois a gente vai dar uma passada rápida sobre os que não sobreviveram, né? Os outros 15 aí que caíram e como foi essas mudanças aí nos times. E é isso aí, Edu. O que você tem a dizer a mais sobre essa lista aí, essa lista dos que sobreviveram no cargo e dos que não deram toda essa sorte aí, porque é uma dança das cadeiras maluca no Campeonato Brasileiro, né, mano? Bom, o que eu tenho a dizer pra você é o seguinte, a gente tá gravando esse vídeo aqui no dia 21 de outubro, às 8h15 da noite, então, portanto, se você estiver vendo esse vídeo aí alguns dias depois, pode ser que a lista dos sobreviventes esteja um pouquinho menor e a lista dos demitidos um pouco maior, né? Mas no momento que a gente tá gravando o vídeo, a lista é essa, e nós vamos começar falando dos sobreviventes, dos técnicos que estão no mesmo time desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E o primeiro nome da lista, né? Nós vamos começar do mais novo pro mais longevo. E o primeiro nome da lista é um técnico que o Barba gosta muito de falar, né? Que inclusive treina o time dele, que é o Silvinho. O Silvinho chegou ao Corinthians no dia 23 de maio, ele foi anunciado no dia 23 de maio, uns dias após a saída do técnico Wagner Mancini, e apesar de ter aí o seu trabalho constantemente questionado, muita pressão, ele segue aí no cargo, é um dos únicos 5 que ainda permanece no mesmo time desde a primeira rodada. Exatamente, Edu. E justamente desse é curioso, porque dos 5 aí, o que menos tem tempo aí, como você está comentando, que é o Silvinho, é o mais provável de cair fora, né? De ser o próximo a ser mandado embora, com toda essa pressão depois da derrota do Clássico aí com o São Paulo e devido a vários outros jogos e o próprio trabalho dele, a própria torcida organizada, a própria Gaviões da Fiel já emitiu nota pedindo a saída do Silvinho. Então, se a gente tivesse que apostar as fichas em um dos 5 nomes para deixar essa lista aí dos sobreviventes, seria no Silvinho, né, cara? Beleza, então. Próximo nome da lista é um nome aí que é considerada a grande surpresa, né, do campeonato, um técnico aí que parece que já está sendo até visado por outras equipes, que é o Vojvoda, técnico da equipe do Fortaleza, né, que praticamente aí fez a torcida do Fortaleza esquecer o Rogério Ceni. Ele foi contratado em 4 de maio, logo após aí a demissão do técnico Anderson Moreira, né, e já chegou aí conquistando o campeonato cearense, conquistando aí resultados interessantes no Campeonato Brasileiro, a inédita classificação do Fortaleza para a semifinal da Copa do Brasil, apesar do resultado ruim, né, contra o Galo no jogo de ida, mas o Vojvoda está aí dirigindo a equipe do Fortaleza desde o dia 4 de maio. Esse daí em questão é um dos nomes que só deixa essa lista por vontade própria, né? Se for o caso, se ele receber uma outra proposta que ele achar mais interessante, aí ele deixa essa lista. Agora, depender do Fortaleza, pelo menos por enquanto, né? Não tem nenhuma expectativa de tirar ele do cargo, né? Ele está fazendo um ótimo trabalho aí, como você falou. Tá com Fortaleza aí na semifinal da Copa do Brasil, apesar de ter tomado um 4-0 para o Galo, né? E tá bem no Brasileiro. Então, o Vojvoda aí é um nome bem consolidado entre os 5. Beleza. O próximo da lista é um treinador que também assumiu o cargo neste ano, né? E ele está aí já desde o começo do ano. Ele foi apresentado em 5 de março e foi exatamente aí o técnico que venceu o Vojvoda na quarta-feira. Eu estou falando do Cuca, né? O Cuca que chegou para o lugar do São Paulo no Atlético Mineiro, foi anunciado em 5 de março e está aí dirigindo o Galo. O Cuca é um nome que, sinceramente, eu vejo muita divisão na torcida do Galo. Apesar dele ter um ótimo passado aí, sendo técnico campeão da Libertadores, a única que o Galo conquistou em 2013, e quase chegou na final dessa edição aí, mas agora de 2021, né? Mas o Cuca, eu conheço torcedores aí que contestam, né? Não gostam muito dele, o estilão dele, né? E tudo mais. Mas dentro do clube ali eu também não vou dizer que é exatamente igual o Vojvoda, mas é mais ou menos parecido. Acho que para o Galo mandar ele embora, hoje eu não penso nisso. Mas diferentemente do Vojvoda no Fortaleza, ele já tem uma pressão a mais, porque imagina se o Galo mete um cavalo paraguaio e não ganha esse Campeonato Brasileiro.
Aí as coisas complicam pro Cuca, né? Bom, falando em técnico finalista de Libertadores, falando aí em técnico pressionado, vamos falar então no próximo nome da lista, que ela assumiu o clube no ano passado, chegou ganhando tudo, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, tá na final de novo da Libertadores, mas mesmo assim, constantemente aí é alvo de críticas. Eu estou falando do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira que foi apresentado no Palmeiras, né? A sua contratação foi anunciada em 30 de outubro do ano passado para o lugar de Vanderlei Luxemburgo. O Abel é um dos nomes mais bizarros aí, porque se eu disse que o Cuca tem uma divisão na torcida, imagina o Abel, então, né? Tem a parte da torcida do Palmeiras que gosta muito dele, até vendo as conquistas, né? Libertadores, Copa do Brasil, sendo finalista novamente da Libertadores e tudo mais. E tem a parte da torcida que não suporta a ideia do time jogar dessa forma, né? Que acredita que pelo elenco do Palmeiras deveria jogar muito mais, né? Muito mais futebol. Então, ele aqui eu coloco numa prateleira que tudo pode acontecer, cara. Sendo campeão da Libertadores, obviamente ele fica. Agora, continuar patinando no Brasileiro e depois perder a Libertadores, aí já dá uma balançada. Aí pode acabar caindo, né? Vai ter uma pressão muito grande. Então, esse aqui eu acho que está no meio ali, ó. Tá entre o Silvinho e o Voivoda. No meio aqui está o Abel do Palmeiras. E fechando a nossa lista, um técnico aí que está numa posição confortável, né? É um técnico que trabalha num clube onde está sobrando dinheiro e não tem pressão, né? Que eu estou falando do Maurício Barbieri, que está dirigindo aí o Red Bull Bragantino, que faz uma boa campanha no Brasileirão, está sempre ali entre os primeiros, está na final da Sul-Americana. O Barbieri que assumiu o Bragantino no dia 4 de setembro do ano passado, é o técnico mais longevo aí dentre os 20 da Série A. Né? O que você tem a dizer sobre o Barbieri, que trabalha num lugar onde sobra dinheiro e podemos dizer que falta pressão? Então, aí você disse tudo, né, Edu? Porque esse cara tá felizão, ele tá tranquilão lá no Bragantino, um time que chega pela primeira vez aí numa decisão de torneio continental, né? Então tem a chance de ser campeão, tá bem no Campeonato Brasileiro, tem uma puta estrutura no Red Bull Bragantino. Ele, eu diria que tá quase ali igual o Voivoda, né? Sai se ele quiser, mas a gente não sabe, né, como o Bragantino entra numa categoria diferente aí dos times. A gente não sabe como é que é o gerenciamento lá dentro, então se amanhã ou depois acaba tendo um desentendimento aí mais forte, alguma coisa assim. Mas, o que tudo indica até agora, o Maurício Barbieri tá com cadeira cativa lá, né, cara? Beleza, então esses foram 5 sobreviventes, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, daqui a uns dias essa lista pode estar menor. E vocês deixam aqui nos comentários, deixa aqui embaixo aqui, quem vocês acham que vai ser o próximo a deixar essa lista dos 5 sobreviventes, ou seja, virar 4 sobreviventes. E também deixa aqui nos comentários quem vocês acham que está fazendo o melhor trabalho e o mais surpreendente, beleza? Então, deixa aqui nos comentários que eu quero ver a participação de vocês. Agora, Barba, vamos falar aí, passar rapidinho aqui antes da gente encerrar o vídeo, vamos falar sobre a rotatividade dos técnicos, né? Vamos passar aqui as 15 equipes, as 15 equipes que os técnicos que começaram lá e os que estão agora. Eu vou falando rapidinho, daí você vai comentando em cima, beleza? Tá, para não Vamos ficar lá. muito. Como são muitos Isso. nomes, para não ficar muita coisa, eu vou só me falar se eu acho justo ou injusto o que aconteceu com eles. Viu? Beleza, então vamos lá. O América Mineiro começou com o Lisca, né, que era, na ocasião, o treinador mais longevo da Série A. O Lisca pediu demissão após a derrota para o Flamengo na terceira rodada. Em seu lugar, chegou o Wagner Mancini. O Mancini até que fazia um trabalho legal, só que ele também pediu demissão para assumir o Grêmio, né? E agora o Coelho é comandado pelo Marquinhos Santos, ex-Juventude. Em todos esses casos aí a gente coloca como uma baita injustiça para os times, né? Porque a gente sempre fala, quer dizer, o pessoal cobra, né? Time que manda treinador embora toda hora. O América Mineiro é um caso de treinadores que só saem de lá, né? Então, vendo os primeiros problemas ou tendo uma proposta melhorzinha, já rapa o pé. Então, nesse caso, injusto dos técnicos com o América, na minha opinião. Bom, próximo nome da lista aqui é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que começou com o português Antônio Oliveira, que pediu demissão em setembro, né, após a eliminação no Campeonato Estadual. Tudo bem que o Atlético não vinha legal
no Brasileiro, não vinha numa boa fase no Brasileiro na época, mas a eliminação na semifinal do Paranaense para o Cascavel pesou, né? Causou seu pedido de demissão. O Atlético ficou alguns jogos aí sendo comandado pelo Paulo Autuori e anunciou em 1º de outubro a contratação de Alberto Valentim. Alberto Valentim, que, ao que me parece, também não anda tendo vida fácil lá para os lados da Arena da Baixada. Então, aqui a gente começa a perceber que não é uma exclusividade do América, né? Que não é algo difícil de acontecer, não é nada raro dos técnicos aí pedindo demissão a qualquer momento e os times ficando na mão. E às vezes, pode parecer um pouco brincadeira, mas a gente tem que ficar esperto aí. Às vezes o presidente do Atlético Paranaense pode ficar até meio preocupado de ficar na mão do Alberto Valentim, né? Vai saber o que pode acontecer. Bom, próximo nome da lista aqui é outro Atlético, é o Atlético Goianiense. Começou o campeonato sendo dirigido pelo Eduardo Barroca, que teve a sua saída anunciada em 27 de setembro, após empate contra o Cuiabá, o Cuiabá. Aliás, o Cuiabá derrubou 3 técnicos, viu? Só para saber. O time segue agora sendo comandado pelo Eduardo Souza, que começou como interino e vai ficando e vai ficando. Bom, se eu estava reclamando das injustiças dos técnicos com os times, aqui a gente vai pelo lado contrário, né? É o time sendo injusto, porque, sinceramente, cara, não acho o Eduardo Barroca um grande técnico, mas pelo campeonato que ele estava fazendo com o Atlético Goianiense, foi uma surpresa ele ter sido mandado embora, né, cara? Não sei o que aconteceu, mas acho que tudo bem que teve uma oscilada, mas mesmo assim, pela campanha, eu acho que ele deveria ter ficado. Problemas internos. Bom, próximo da lista aqui é o Bahia. O Bahia que já teve aí 3 treinadores, né? Ele começou sendo dirigido pelo Dado Cavalcante, que foi desligado em 17 de agosto. Aí o Bahia apostou no argentino Diego Dabove. Ele ficou só 6 partidas, foi desligado também. E agora chegou aí o Guto Ferreira. Aqui no caso do Bahia, a gente vê como os times são mal organizados e confusos, né? Porque se por um lado o Bahia pega e aposta, né? Fala, não, eu vou no argentino Diego Dabove. Fala, pô, vamos tentar alguma coisa diferente. Não dura 6 jogos, ó. Depois de 6 jogos, acaba sendo mandado embora para ir no lado oposto, né? O Guto Ferreira aí, um técnico bem conhecido de todo mundo, né? Então, do rebaixamento, ó, começou a bater. Bom, então é complicado. Próximo da lista, Ceará, né? A gente estava falando do Guto Ferreira. O Ceará demitiu o Guto Ferreira em 29 de agosto, logo após a derrota para o América Mineiro pela 18ª rodada, e trouxe para o seu lugar o Thiago Nunes. Aqui, bom, finalmente a gente chega num caso aqui que eu acho justo. Achei justa a demissão do Guto Ferreira pelo Ceará aí, porque realmente o trabalho aí estava comprometido, o Ceará não estava jogando bem, não que melhorou muito com o Thiago Nunes, né? Inclusive é um técnico que eu não gosto muito, mas acho que não tinha o que fazer, cara. Com tudo que estava eminente aí no caminho do Ceará, eu acho que foi a decisão correta mesmo. Bom, vamos agora para a Chapecoense. A Chapecoense anunciou o Jair Ventura na véspera da estreia, né? O Mozart foi demitido após a perda do Campeonato Estadual para o Avaí, mas ele só comandou o time a partir da 2ª rodada. E o Jair Ventura durou até o dia 2 de agosto, após 14 jogos e nenhuma vitória. Para seu lugar foi contratado o Pintado, que segue lá até agora. A Chape é um caso à parte nesse campeonato aqui, né, cara? É complicado, um time que tá na lanterna ali desde o comecinho. Me surpreende que não foram mais nomes, né? Chegou essa regra aí totalmente burlada de 2 técnicos por temporada, por campeonato e tal. Mas a Chape eu acho que é um campeonato à parte, não consigo nem comentar muito sobre isso, viu? Bom, e nem o Cuiabá escapou aí da rotatividade de técnico, né? E talvez aí foi a demissão mais polêmica. O Alberto Valentim, né? O Valentim foi demitido logo após o jogo de estreia. Foi um 2-2 contra o Juventude. Eu até estava fazendo uma live na ocasião, quando o pessoal lá me comunicou, falou, ó, o Alberto Valentim foi demitido do Cuiabá. Aí depois o time passou um tempo com o interino e agora tá com o Jorginho. Lembra que eu falei que é melhor o presidente do Atlético Paranaense ficar de olho aí com o Alberto Valentim? Então, né? Foi bem polêmico aí, todo mundo comentou de uma suposta coisa que aconteceu, acho que todo mundo, quem está assistindo aí sabe, né?
Mas se deu bem, né? O Cuiabá com tudo isso se deu bem, porque o Jorginho está indo muito bem no comando do Cuiabá. Então, né? Eu não posso falar se foi justo ou injusto, porque aquilo que A foi gente não sabe colocado o que não. aconteceu, né? Aquilo que foi colocado a gente não sabe se é verdade, né? Então fica complicado de opinar. A gente só brinca um pouquinho e deixa quieto. Próximo da lista é o Flamengo. O Rogério Ceni foi demitido na madrugada do dia 10 de julho, né? E para o seu lugar veio o aclamado aí Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, né? O que derrubou o Rogério foi meio ali umas conversas no WhatsApp vazada, críticas lá do staff, enfim, rolou todo um rolo na época, né? E o Rogério acabou sendo demitido de madrugada. Essa daí foi bem justa, cara. O Flamengo não tinha o que fazer, tinha que mandar o Rogério Ceni embora mesmo. Na verdade, já queriam antes, né? Mas ele ainda estava agarrado com aquele título do Campeonato Brasileiro da última temporada, então estava difícil, eles estavam tentando arrumar brecha. Já tinha perdido o vestiário, os jogadores não estavam se empenhando o mesmo que foi mostrado depois, né? Então, no caso do Rogério Ceni, a melhor coisa para o Flamengo foi ter essa troca mesmo. Se o Flamengo trocou, o Fluminense também. O Roger Machado foi demitido do Fluminense no dia 21 de agosto, logo após a eliminação na Copa Libertadores para o Equador. Então não foi nem tanto resultados no Brasileirão. Para o seu lugar, veio mais uma vez o Marcão, né? O Marcão que está sempre ali de stand-by, né? Mais uma vez assumiu o Fluminense, pelo menos até o final do ano, e está tocando o Fluminense. Esse caso aqui também eu acho bem curioso, porque apesar de não ser muito fã do trabalho do Roger Machado, ele não estava fazendo um mau trabalho assim no Fluminense, a ponto de. Ele foi mandado embora por pressão mesmo dessa eliminação, né? Mas também não acho que foi uma eliminação totalmente vexatória, né? Talvez Não. o Fluminense sofreu do mal aí, que tinha 3 times brasileiros indo para a semifinal, né? Ficou faltando só ele, então acabou sofrendo até uma pressão a mais, né? Bom, agora vamos lá falar dos times gaúchos, né? Começar pelo Grêmio. O Grêmio começou o campeonato com o Thiago Nunes, que foi demitido em 4 de julho após a derrota para o Atlético Goianiense na 8ª rodada. Para o seu lugar chegou o Felipão aí com status de salvador da pátria e tudo mais. Só que ele acabou sendo demitido no último dia 11, um dia após a derrota para o Santos, e para o seu lugar veio o Wagner Mancini. O Grêmio que dos grandes, aí, dos maiores times da Série A, é o que está na pior situação. Acho que foi justa a demissão do Thiago Nunes e também justa a do Filipão, né? Acho que o que a gente tem que perceber mais no caso do Grêmio é que está difícil de desacertarem a contratação, né? Depois acaba sendo justo mandar embora, mas tem que acertar quem contrata também, né? O Internacional começou a temporada com o espanhol Miguel Ángel Ramírez, o badalado técnico que veio lá do Del Valle, mas ele foi demitido no dia 11 de junho, após a goleada que o Inter sofreu para o Fortaleza. Em seu lugar chegou outro estrangeiro, né? Mas bem mais conhecido do torcedor, que foi o uruguaio Diego Aguirre, que segue lá até agora. O Inter, no caso do Inter, foi um pouquinho parecido com o do Fluminense, né? Porque o Ángel Ramírez acabou sofrendo muito da própria eliminação da Copa Sul-Americana, né? Da Libertadores, né? Foi da Libertadores Não, com. foi antes, não foi? Acho que foi antes. Foi Foi aquelas antes? goleadas lá com o Inter. O Inter tava tomando umas goleadas, começou muito mal o Brasileirão, né? Teve Sim. a perda do Campeonato Gaúcho também, teve tudo isso aí que pesou para a saída do Ramires. Foi antes da eliminação da Libertadores. Tá. Então, verdade. Então, começa a tomar muita goleada, assim, time muito grande, você já sabe para onde que vai Parece que o treinador. ele perdeu o vestiário ali, o pessoal tava meio insatisfeito com ele aí, então eu acho que rolou esses boatos na época também, que era também questão de vestiário. Bom, fechando a trinca dos gaúchos, o nosso próximo da lista é o Juventude, que é o time que é o mais recente a demitir técnico, né? Até quando eu tive a ideia do vídeo eram 6 técnicos, agora já são 5. O Juventude que demitiu o Marquinhos Santos, né, após o time entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, depois de perder para o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, por 3-2. Para o seu lugar, veio o Jair Ventura, que tinha começado o campeonato com a Chapecoense. O Marquinhos Santos estava fazendo um bom trabalho no Juventude até umas rodadas atrás, mas depois foi só ladeira abaixo, né? Então, na situação que o Juventude se encontrou perto do Z4, ali já flertando muito mais, o que foi bem bizarro pelo começo de campeonato, né? Que estava fazendo muito, muito bom.
pelo que estava a expectativa, né? Eu achei que tinha que mandar embora. O problema foi quem trouxe, né? Trouxe o Jair Ventura. Aí acho que era melhor ter ficado com o Marquinhos Santos, hein? Bom, vamos ver. Mas o Marquinhos Santos já está empregado, né? Como a gente falou, está no América. Bom, falando em Santos, mas não o Marquinhos, e sim o time do Santos. O time do Santos começou o campeonato com o Fernando Diniz, que foi demitido no dia 5 de setembro, logo após a derrota para o Cuiabá, e para o seu lugar chegou o Fábio Carille. Lembram que eu falei que o Grêmio não sabe contratar treinador, então acaba sendo justas as demissões, mas não deveria nem ter contratado? Então, eu acho que o caso do Santos é igual. O Diniz chega, a gente já sabe o que esperar e continua tendo chances e chances e chances. Não sei se vai. Agora tá lá no Vasco, tá? Isso daí fica para outro vídeo. E aí traz o Carille, né? Que é o oposto do que deveria ser um treinador do Santos, né? Por toda a história e por toda a filosofia, que na verdade ninguém segue aqui, né? O que é bem bizarro. Então o Santos está sendo justo em demitir, mas está sendo burro em contratar. Beleza. Agora o nosso penúltimo time da lista é o São Paulo. O São Paulo que demitiu o Crespo, né? Na semana passada, após também um resultado contra o Cuiabá, né? Empate contra o Cuiabá. E no mesmo dia, horas depois, já chegou o Rogério Ceni, né? Que era aí o que acabou dividindo a torcida do São Paulo, mas metade dos torcedores aí, pelo menos, queria o Rogério Ceni de volta. E o Ceni até agora, um empate, uma vitória no clássico contra o Corinthians. O que você tem a dizer? O Crespo, ele, de certa forma, ele teve... Engraçado, né? Foi mandado embora para a chegada do Ceni, mas ele tem uma coisa muito parecida do que aconteceu com o Rogério Ceni no Flamengo, que já estava abraçado com a conquista do Campeonato Brasileiro. O Crespo estava abraçado com a conquista do estadual, do Paulistão desse ano, né? Então demorou para o São Paulo tomar essa atitude. Pelo vestiário, por tudo que estava acontecendo, acho que era o certo a se fazer mesmo, viu? Bom, e para a gente fechar aqui, vamos falar do Sport. O Sport que começou o campeonato com o Humberto Loser, ele foi demitido em 23 de agosto, após derrota para o São Paulo, e para o seu lugar chegou o paraguaio Gustavo Florentin, que parece aí que deu uma melhoradinha aí no time aí. Ah, sim, Então, o Sport é um dos raros casos que acertou na demissão e, pelo visto, acertou na contratação, né? Fez o que tinha que fazer e, se não tiver uma virada de mesa, talvez o Gustavo Florentin acabe salvando o Leão aí do rebaixamento, né? Então, boa troca. Bom, gente, então, essa aqui foi a lista aqui dos 5 treinadores sobreviventes que estão desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro em seus respectivos times, e também a gente passou aqui na rotatividade de técnicos, né, na dança dos técnicos, falando com quem cada time já teve como treinador. E antes da gente encerrar, eu quero saber de vocês, então, nós queremos saber de vocês, né? Qual foi a demissão mais justa, qual foi a demissão mais bizarra, mais, talvez, assim, ilógica, né? E quem tá fazendo aí, quem acertou mais na demissão, quem errou mais na demissão, enfim. Escorram aqui do assunto aqui nos comentários também, né? Que a gente tá muito curioso para saber a opinião de vocês. Se não está inscrito, se inscreva no canal, né? Se inscreva aqui no canal Pub da Bola. E para você ficar aí por dentro aí de quando a gente for fazer lives, né? Nós temos aí lives aí 2, 3 vezes por semana, agora em novo horário, às 7 da noite, para mais gente poder participar. Beleza, Barba? Então, vamos encerrando, então? Beleza, vamos. Então é isso aí, galera. Nós estamos encerrando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Falou!